Lá está, relativamente, José, aquilo que eu estava a dizer, que é preciso pensar holístico, ou seja, é sempre preciso contextualizar, senão vamos ficar sempre aquém da interpretação. Mensagem morte, a primeira coisa é morte. Morte é uma coisa que acaba e outra que começa, certo? Pronto. Pode ser entendido de várias formas, mas depois temos sempre que contextualizar no momento, ou seja, isto está-me a acontecer agora. É agora. O que é que agora... Não é? O que é que este momento tem de particular relacionando isso com a questão morte? Fim de ciclo, início de um novo. Basta vermos que é o mês de novembro, mês de Escorpião, que é exatamente o signo da morte e do renascimento. Então, a energia deste mês é marcadamente uma energia assim de fim de ciclo e de início de novos ciclos. Para as pessoas todas em geral, mas também para as pessoas em particular, cada uma dentro do seu próprio contexto. E é claro que há pessoas que estão naturalmente a fazer esse processo e não precisam de ser tanto chamadas a atenção para isso, ou então nem sequer estão aí para sinais, então nem sequer os ouvem. Quem está vai ouvi-los, não é propriamente por palavras. A simbologia vai ter aqui um aspecto importante. Agora, o que nós podemos perguntar é, mas porquê este tipo de comunicação? Para que é que ela serve? Onde é que nos leva? Porque é que não é de uma outra forma? Então, eu aqui vou-vos contar um episódio que aconteceu há muitos anos e... eu comecei a ficar atenta a essa coisa dos sinais, principalmente quando começou a surgir um dos sinais que nós vamos falar, que são os downloads numéricos, não é? Que é os aparecer assim 11, 11, 12, 12, o vermos números repetidos, tá? Eu depois vou falar especificamente sobre isso. E eu, pronto, estava muito atento aos sinais e as coisas sempre a acontecer, mas isto para descodificar não é assim, não é? E um dia eu perguntei mesmo assim, então mas porquê é que tem que ser assim? Porquê é que as coisas não aparecem? Porquê é que tem que vir codificado, promoção de dados codificar? Porquê é que não pode ser mais direto? E ouço assim uma frase assim, é para nós sabermos que tu queres saber. E eu, ok, embrulha, ok. E a partir dali entendi, não é? E depois, claro, foi fácil fazer a relação que existe, por exemplo, com a forma como Jesus se expressava, não é? Por parábolas. Ou seja, ele não dizia as coisas diretamente, ele contava histórias para que as pessoas entendessem, se quisessem. Por isso ele dizia, não é? Quem tem olhos que veja, quem tem ouvidos que ouça. Mas não andar ali a tentar enfiar à força a informação na cabeça das pessoas, porque isso não funciona. Então os sinais e a interpretação dos sinais tem esta coisa, que é para gente que, se quiserem, é para gente crescida. É para gente que não desistiu já de procurar orientadores externos, que podem ser um mestre, um guru, um padre, um político, depois depende da área em que estivermos a falar, mas pode ser o papá, ou a mamã, um amigo, todos servem, um patrão, o Estado, o governo, todos servem para eu responsabilizar, menos eu. Então, enquanto nós estamos nisto de procurar fora, são parcos, são poucos e muitas vezes estão ali à nossa frente e nós não os conseguimos ver. Ok? Então, se um sinal é uma comunicação, ela tem de ser entre alguém e alguém, ou seja, entre dois, no mínimo dois interlocutores. De um lado estamos nós.
Falta saber quem é que está do outro lado. Porque nós somos o receptor da mensagem. Quem é que é o emissor? Para já tem que ser alguém que sabe mais que nós. Porque senão não faria sentido. Não é? Então tem que ser alguém que sabe mais que nós e que vê um bocado mais que nós. Agora, os sinais para já pretendem fazer isto, que é ultrapassar a barreira dimensional. Ou seja, é uma linguagem não verbal porque entra no âmbito da comunicação interdimensional. Significa isto o quê? Significa que o sinal é alguma coisa que é usado entre duas entidades que não estão na presença física uma da outra, logo não podem usar o canal que nós conhecemos, que é a linguagem verbal. Então tem que ir buscar alternativas. Nós não precisamos de andar a enviar sinal, olha, até fazemos isso às vezes, não é? Quando nos apetece falar, já se percebe. Isto é um sinal, mas entre duas pessoas que estão aqui. Porque nós entendemos, convencionamos que, olha, anda cá, é assim. Mas é necessária sempre uma descodificação. Tu precisas olhar para este sinal e conhecer que este sinal significa anda cá. Então a lógica é exatamente a mesma. É ultrapassar isto e vai sempre implicar uma descodificação. Tá? Depois, e isto já tem a ver com o que eu estava a dizer há bocadinho, tem a ver com esta coisa de respeitar o livre-arbítrio do ser. Ou seja, eu, dando um sinal, estou a dar oportunidade à pessoa de o ouvir ou de não ouvir, se não quiser. Ou se não quiser, ou sim, ou se não estiver preparada para isso, ou se não estiver para aí virada, basicamente. Tem essa escolha. E quem nos envia sinais sabe isso. Depois, assegurar que a vontade está sempre na base comunicativa. Ou seja, é aquela velha história para nós sabermos se tu queres saber. Então eu tenho que ter vontade de saber para ir atrás, tentar descodificar e estar atenta, não é? Daí também o atenta e vigia de Jesus. Então, de uma certa forma, o estar atento aos sinais e o ler sinais está intimamente ligado com a questão da emancipação da alma. Uma alma sem determinado grau de emancipação, foi a frase que eu coloquei lá hoje no Facebook, não está preparada, não está sequer para aí virada para interpretar sinais. Então, precisa de haver um certo grau de emancipação. Tá? E então aqui temos aqui este pequeno texto. Por um lado, a alma emancipada teve que ter já, teve que se ter debatido já com as questões associadas à sua ancestralidade. Então, sabe o que tem atrás, sabe de onde vem, contudo, já se gerou um desapego relativamente a essa realidade. E essa realidade é o quê? São os pais, é toda a família, é todos... Mas mais do que isso, são os avós, é toda a história kármica. São os padrões kármicos que carrega também dessa ancestralidade, que depois podem estar mais ou menos desequilibrados, dependendo de caso por caso. Agora, ninguém se emancipa. Repetir aquilo que os nossos ancestrais fizeram é negar a nossa própria criatividade. Logo, é negar a nossa singularidade. Quando eu digo repetir, é repetir. Repetir significa fazer o mesmo sem acrescentar nada. Tá? Porque aproveitar o que se traz de trás e criar algo novo não é repetir. Não é? É acrescentar alguma coisa. Isso é que é evolutivo. Repetir não é evolutivo. É, ok? Ensinou-me assim, eu faço assim. Mas não acrescento nada de novo. Aqui há uma negação da singularidade pessoal e individual. Logo, há uma negação do eu.
Logo, não há uma emancipação, há o oposto disso. Há uma repetição de padrões e de processos. Tá? Então, a alma emancipada, ela faz o oposto, ela reivindica o seu direito a fazer à sua maneira, bem ou mal, mas é à sua maneira. Mas isso tem eu não vou dizer um preço, porque não é um preço a pagar, é uma espécie de, que é isso de ficar suspensa no vácuo. Já ouviram a expressão o homem sem Deus? Sabem o que é o homem sem Deus? É quando o homem chega a um ponto, o homem, quando eu digo homem, estou a falar homem e mulheres, não é? Estou a falar o homem, o ser humano. Quando o ser humano chega a um ponto em que... Quando o ser humano chega a um ponto que perde o conforto, que é saber que tem a quem recorrer. Faço-me entender? Isso é mesma ou não? É a mesma coisa que a criança um dia chegar àquele ponto e perceber: eu agora cresci, eu já não tenho aqui o meu pai e a minha mãe, tenho que me safar sozinho. Esse é o homem sem Deus. Eu estou aqui a fazer uma comparação entre a criança e a alma. Porque há sempre um momento, esse dizer assim, agora conte comigo, a interpretação dos sinais tem muito a ver com isto. Ninguém me vai dizer para onde é que eu tenho que ir, ninguém me vai dizer o que é que eu preciso fazer, ninguém me vai dizer o que é o melhor, que é este caminho e não aquele. Quando nós chegamos aqui, efetivamente, começamos a ficar na condição de nos conectarmos com aquele Deus que não está fora, mas está em nós. Ou seja, não é um Deus qualquer que está não sei onde que me vai dizer. E esse Deus, o equivalente na Terra, para cada pessoa, pode ser muita coisa. Pode ser o pai, pode ser o patrão, como estava a dizer há bocadinho, pode ser o Estado que tem que tomar conta de mim. Seja lá o que for. Pode ser o oráculo mais próximo para me dizer nas cartas o que é o melhor. Tudo menos eu. Eu, mas entendo aqui este eu, não é um eu fechado em si, é um eu que é o todo. É um eu que está conectado com Deus e Deus é todo o universo. Então, isto porque nós estamos sempre a querer que nos digam. Porque temos sempre a eterna dúvida. Agora, transcender esta dúvida e, é um paraíso. E ir para e perceber. E quando nós entendemos isso, há aquele momento que é o tal vácuo, não é? E agora nada mais me segura, nada mais me sustenta. Não tenho mais muletas, nada. Então estou num vácuo. E isso tem tanto de aterrador como de libertador. E quando se transcende esse túnel, esse portal, porque é um portal, é uma iniciação que é feita pelo próprio, quando se faz essa iniciação, entra-se em contacto com o Mestre Interno, que é a porta-voz de Deus e do Universo. E conectado em perfeita harmonia com o nosso eu. E aí então os sinais são uma constante. Uma constante. Não é uma coisa que acontece de vez em quando, é constante. É uma coisa que acontece a todo o movimento que se faz. E aí dá-se um processo de transformação. Isso, em termos, se quiserem mais, tem que acontecer a nível da nossa psique um processo que se chama transmutação. E o que é a transmutação? É nós percebermos que temos determinado padrão, ok? Aqui estamos a falar de um padrão transversal, mas podemos falar a mesma coisa em padrões mais específicos. Tá? Tem determinado padrão, determinada forma de ser que me traz desequilíbrios.
Primeiro, não tenho consciência disso, cai-me tudo em cima. Primeira fase. Segunda fase, começo a ter consciência, ou porque fui a um terapeuta que me disse, ou começo a abrir a minha mente um bocadinho, começo a perceber, ok. Mas, quando dou por mim, há um gatilho qualquer e eu lá estou outra vez na mesma história. Mas isto já é um processo a acontecer. Mas é a nível da psique. Ou seja, eu ainda não sinto de forma diferente. Porque para que o processo pós-transmutação, um processo pós-transmutação vai dar origem a uma transformação, uma metamorfose, que é o que acontece à borboleta, ok? Enfim, isso até é um pouco mais além, mas enfim. Mas há uma transformação no ser. Tem que haver em simultâneo um processo de transmutação bem-sucedido e de transubstanciação. O que é transubstanciação? Essa já tem a ver com o corpo, já tem a ver com o coração, já tem a ver com tudo aquilo que se sente associado àquela forma pensamento, àquela psique. Quando e isto no corpo, só não é na teoria, é só na experiência. Então tu mudas efetivamente quando a tua psique é aquela que dá o primeiro passo. Ok, eu quero mudar, ok, já percebi, tenho este padrão, tenho que inverter assim. São tudo processos mentais. Pura e simples. E se ficarmos nisto, não se muda nada. Muda-se artificialmente, mas na hora da verdade vamos cair outra vez. Então é artificial. Mas tem que começar por aí. Começa por aí e a cada vez que acontece já se vive a coisa de uma forma diferente. E aqui já estamos a viver, então já está a entrar no corpo. Já é laboratório, já é vida. Não é pensamento só. E uma vez, e duas vezes, até que a transubstanciação acontece. O corpo. Quando eu digo corpo, é a experiência da vida. Os factos. A materialidade associada àquele padrão que é psíquico. Que é ar, se quiserem. Está no campo das ideias. Quando o equivalente na matéria se transforma também, os dois juntos dão uma transformação no ser. E então aí já não repetes. E então aí já não dás por ti, lá estou outra vez. Agora, este processo pode demorar anos e anos e anos até se conseguir chegar a uma efetiva transformação. Que depois, mais à frente, dá num outro processo chamado a transfiguração. Que aí já é uma coisa tipo borboleta, tá? Mas nenhum de nós descasca este corpo físico ainda, só, pelo menos de relatos que temos nas literaturas, não é? Religiosas, temos o episódio da transfiguração de Jesus, não é? Em que ele liberta-se do corpo físico e transforma-se aos olhos dos discípulos em luz. Isso é o equivalente àquilo que acontece com a borboleta, se quiserem. Em que ela é uma coisa, um corpo físico com determinada estrutura, que é uma lagarta, e de repente é outra que não tem nada a ver com a anterior. Agora, o objetivo da alma que se quer emancipar é sempre, ou deverá ser sempre, essa transfiguração. E se vocês pensarem bem, o que é transfiguração? A própria palavra o indica. É mudar a minha figura, tá? Mas o que é a minha figura? A minha figura é a minha ancestralidade. A minha figura é a mistura do meu pai, da minha mãe e de todos os que estão atrás deles. Quando eu transcendo, por isso é que eu digo, a alma emancipada tem que transcender os ancestrais. No limite, ela irá transcender de tal forma que já não precisa desta figura. Esta é aquela que eu preciso ter enquanto eu estiver a trabalhar a minha ancestralidade, que está associada a uma série de situações a nível kármico que fazem com que eu tenha este tamanho, os olhos desta cor, que eu tenha um ar assim, não sei o quê, e não seja uma outra pessoa completamente diferente. Cada pessoa está a trabalhar a sua ancestralidade. Temos aqui o eu. O eu
é uma singularidade. Esse eu que nasce como uma singularidade tem um berço que o acolhe. Esse berço é a família. Por sua vez, a sociedade. O eu que é singular atravessa este berço, passa através da família, da sociedade e tudo o que isso implica, e se o processo for bem sucedido, ou seja, se efetivamente se emancipar, volta ao eu. És singular a partir do momento em que desistes de seguir modelos ou ídolos, desistes de copiar, de imitar, de citar. Enfim, desistes de desejar ser outro senão tu mesmo. Quando isso acontece, tens finalmente condições para te virar para ti mesmo. E aí começa a grande aventura. Sim, aventura e descoberta. Porque reparem, viver com esta comunicação constante com os sinais é mesmo uma coisa que a vida passa a ser uma aventura. A falar sério, uma aventura, uma constante descoberta de coisas. Eis aí, às vezes é mesmo assim. E até é muito divertido mesmo. Porque julgas que te conheces, mas sabes tão pouco de ti. Desconheces a tua grandeza, ignoras ou camuflas a tua pequenez e esforças-te tanto para seres algo que não és e nunca serás. E o motivo é simples: ninguém é igual a ninguém. Por isso é que é uma singularidade. E é essa verdade que faz deste universo uma criação tão singular e divina. Já reparaste que quem está verdadeiramente vocacionado a realizar algo que se encontra em conformidade de propósito tem quase sempre uma tendência à resistência ou negação numa fase inicial. O quê? Eu fazer isto? Não pode ser. Não entendo nada disto. Coisas assim do género. Por outro lado, outros perseguem essa mesma realização e nunca alcançam, pelo menos não no nível satisfatório. E porquê é assim? Porque o primeiro não busca ser nada do que vislumbra fora de si. Não segue modelos, nem partidos, nem clubes, nem mestres, nem gurus e por aí fora. Esse primeiro é verdadeiramente um espírito livre e singular. Então, vai ter de ser convencido, não é? Entre aspas, pelos sinais que a inteligência que favorece a todos os propósitos se cumpram, lhe vai enviar, para encorajá-lo a olhar um pouco mais atentamente para dentro de si, com um pouco mais de atenção. E aí ele vai verificar qual efetivamente é o seu caminho. O propósito veio ao seu encontro e ele seguiu pelo reconhecimento dessa verdade dentro de si, mas nunca o perseguiu. Nunca desejou por vê-lo realizado nos outros também. Ou seja, não se vai ver... os sinais não é uma coisa que... Deixa-me agora andar à procura. Eles aparecem à frente. Tá? É como o mais evidente nisto são os downloads numéricos. A pessoa, se quiser andar lá a ver o 1111, não dá. Aquilo surge do nada. De repente, olha... De repente vai na autoestrada, está não sei o quê, em sítios completamente. Agora, se tentar andar atrás, não funciona. O segundo faz o contrário e por isso se perde no grande equívoco. Confunde propósito com ambição. Quer uma realização que vê no outro e persegue-a, mas isso é um erro fatal. Fatal porque representa a morte do eu. Tentar ser outro é matar o eu, é negá-lo, é ignorá-lo, é humilhá-lo. É vesti-lo com roupas que nunca lhe cairão bem porque foram feitas para um outro corpo. E nesse processo de morte, perdes tempo, perdes oportunidade, perdes possibilidade de descobrires. Assim, transformas-te nessa amálgama disforme que resulta da mistura de ti e dos outros. Tudo sobreposto, tudo confuso, tudo caótico.
tão caótico que o brilho das tuas verdadeiras cores, a harmonia das tuas verdadeiras formas e o ato das tuas realizações ficam remetidas lá para o fundo de todas essas camadas. E com isso, o mundo perde a oportunidade de se maravilhar com a tua verdadeira singularidade. Ou seja, um sinal que aparece para mim, vamos supor exatamente o mesmo sinal, para mim quer dizer uma coisa, para a outra pessoa quer dizer uma outra coisa completamente diferente. Porque há sempre algo de singular nos sinais. E se a pessoa ainda está numa de ir atrás de modelos, não é? Que as pessoas fazem muitas vezes, ou deixam-me cá pôr no Google, nos dicionários de interpretação dos sonhos, fazem muito isso. Ok, mas não vai dizer grande coisa relativamente ao processo. Porque aí a pessoa tem que saber analisar dentro do seu próprio contexto, dentro do seu próprio processo. Sinais versus oráculos. E eu, com isto, não quero estar a dizer que os oráculos não têm a função que têm, está tudo certo, tá? Não é... Mas a verdade é que um oráculo, e o que é antes de mais, o que é um oráculo? Um oráculo é um instrumento que facilita, que vai plasmar de alguma forma aquilo que interiormente está lá. E o que é este interiormente? É o que a conjuntura, não é? Na nossa vida, naquele momento, está a projetar. Então, vai ser plasmado ali através de arquétipos, se for o caso do tarot. Ou de uma outra, sei lá, de um I Ching, qualquer oráculo, ou de runas, ou de, sei lá. É plasmado algo que nós não estamos a conseguir ver sem aquele instrumento. Então, mais uma vez, quanto mais essa comunicação e esses sinais acontecem, porque são uma coisa íntima entre o eu e aquilo que o rodeia e o universo num todo, menos há necessidade de instrumentos de intermédio. Porque isto resume-se a isto que é muito simples. Eu estou aqui e tenho uma mensagem a passar-vos. Estão livres de interferências. Entre nós, porque estamos fisicamente no mesmo espaço, não há interferência. A não ser que se pusesse aqui alguém no meio de nós e nós tentássemos... Se tivesse aqui o Gabriel, por exemplo, era uma interferência. Que ele começava a fazer lá as brincadeiras dele e nós não nos ouvíamos. Mas não há interferência. Ali, não. Vocês aí já estão a tirar ilações. Interpretar um sinal não é assim que se faz. Pois. É analisar o facto. E quanto a factos, não há dualidades. Porque não tinha que ser. Não, isso são ilações. Isso é uma ilação que vocês estão a retirar. E depois ilações dão origem a julgamentos. Pois. Não é nada disso que é preciso fazer. Para interpretar um sinal é olhar para os factos. Uma interferência? Claro! Interpretação do sinal. Há uma interferência entre a mensagem que eu quero passar e a receptora da mensagem. Ponto. Isso é um facto. Olha lá para o coraçõezinho. É um facto. Agora, depois de onde vem essa interferência, já é uma outra questão. O que eu estava a tentar aqui exemplificar é que aqui não temos interferência, naquele caso houve uma interferência. Pronto. Porquê? Porque há entre o comunicador, o emissor e o receptor, há um aparelho, que é um computador, etc., a internet e não sei o quê. O oráculo, entre o emissor e o receptor, funciona também como um aparelho, ou seja, é passível de ser manipulado. É passível de ser mal interpretado. É passível de haver interferências também energéticas no próprio manuseamento, vou chamar assim, do oráculo. Então, quanto mais reduzirmos
este caminho ou este espaço entre emissor e receptor, mais melhoramos a comunicação. Então, se eu vou ao padre para ele me dizer o que é que Deus não sei o quê, estou a pôr o padre no meio. Quer eu queira, quer não. E vou pôr o padre com tudo aquilo que ele tem. Com tudo aquilo que ele é. Bom ou mau. É todo um pacote. Não é? Pronto. Claro que eu estou aqui a brincar. Pode ser o padre, pode ser outra coisa qualquer. Em que estamos a colocar, olha... Sabes, eu estou assim meio zangada com você. Fala tu com ela, vai lá e diz-lhe assim e tal. Estamos a pôr o quê? Uma pessoa no meio, numa situação que vai dar bronca, de certeza absoluta. Não é? Porquê? Porque quanto mais pessoas, por isso é que há aquelas velhas experiências que fazem do quem conta um conto acrescenta um ponto, não é? Conta o primeiro, não é? Quando se chega ao outro, aquilo já não tem nada a ver com o que estava lá no início, ou seja, perdeu-se. Foi-se perdendo a verdade, tá? Isso é fundamental. Tem a ver com o número de interlocutores. A questão dos sinais é reduzir os interlocutores a 2. Eu e vamos ver quem. Se pelo menos estivermos a caminhar nesse sentido, porque alma emancipada não somos. Nenhum de nós, mas andamos para lá a caminhar. Uns mais à frente, ou mais atrás, mas caminhamos para isso. Agora, se tu nem sequer estiveres desperta para... podem-te cair os sinais todos à frente que tu não os vês. É isso que eu quis passar na questão da alma emancipada. A alma emancipada não é aquela que fez já todo o trabalho, é aquela que procura, que está no seu caminho. Num caminho de libertação e de emancipação, sim. Pronto, então. Quem são os interlocutores? Então, vamos pôr aqui a pessoa, não é? O nós, o eu, a pessoa. E que é emissor. Olha, desculpa, não é nada, é receptor. Agora tira-se o P, não é? Receptor. Pronto. Pessoa e o receptor e a pessoa receptor comunica com um emissor. Pronto. E agora vamos ver quem são então os emissores. Universo versus... não é versus, universo ou Deus, vá, como quiserem chamar. Então, se formos para a quântica, o campo unificado, é esta inteligência, ok, que nos conecta a todos. Então, em última análise, os sinais são sempre uma comunicação entre o eu e o universo. Agora, mais uma vez, no meio disto pode haver interlocutores que são intermediários aqui na mensagem, ok? Então pode haver uma comunicação que se estabelece, que é muito semelhante a esta, com o meu próprio eu superior, o mestre interno, que está intimamente ligado aqui. Se quiserem, corresponde a uma parte limpa, se quiserem, do nosso inconsciente. Ou seja, é o meu inconsciente limpo a comunicar ao meu consciente, desperto, em vigília, como nós estamos normalmente. A comunicação também pode-se estabelecer por parte de guias, anjos. Pode acontecer por parte ancestrais, e vou pôr aqui familiares. Porquê é que não ponho só ancestrais? Porque há familiares que podem até ter falecido e não serem
não estarem atrás na árvore genealógica, não é? Ou seja, tipo um primo, está no mesmo nível que eu, não é meu ancestral, mas faleceu, ok? Pode acontecer. Ou seja, aqui refiro-me aos ancestrais desencarnados, tá? Aqui refiro-me a pessoas mesmo. E vamos ver quando é que isto acontece. Podem colocar aqui entre parênteses mensageiro. Em primeiro lugar, há uma situação que se verifica que é a seguinte. Estas duas aqui são constantes. Ou seja, quando a pessoa efetivamente aprende a comunicar com o universo, comunicar implica as duas, emissor, receptor e trocar de lugar, ok? É uma comunicação que é constante. Ou quase constante. Estas são esporádicas. E podem ser esporádicas e pontuais. Ou seja, pode acontecer uma vez e nunca mais acontecer. Tá? Acontece, cumpre o seu propósito, não acontece mais. Guias e anjos. São mensagens que são dadas do guia para a pessoa a quem está ligado. E normalmente surgem em momentos-chave, fundamentais para aquela pessoa. Não é assim todos os dias, toma lá. Em momentos fundamentais a pessoa... depois há várias formas de perceber isso. Que também varia de pessoa para pessoa, não é? Normalmente dá assim uma espécie de sensação... eu tenho que parar um pouco. Nunca tiveram... Vamos ver os tipos de sinais. Aviso. Alerta. Premonitórios. Basicamente é a mesma coisa, não é? Vê lá que vai acontecer isto. É um alerta. E o sinal vem claramente nesse sentido, de alertar para alguma coisa que pode acontecer se seguir o caminho que se está a seguir, naturalmente. Porque um sinal não vem, tipo, avisar de alguma coisa que vai acontecer se eu estiver no outro caminho. Não, é que onde eu estou no momento e as atitudes e as posturas e as opções que estou a tomar no momento vão levar àquilo se eu não mudar. Daí o alerta. Então, o que é que implica estes sinais? Há uma mudança a fazer. Tem que se tomar uma atitude. Há alguma coisa que tem que acontecer. Ok? Pronto. Outros que são sinais de confirmação. Então, o que é uma confirmação? É dizer, sim, é por aí. Sim, vais bem. Sim, está tudo bem. E às vezes, um sinal de confirmação pode não ser mais do que, está mesmo tudo bem. Ou seja, o outro dia falávamos de uma situação que é do género. O ir-se a um local, não é? E tudo flui. Ou seja, há um lugar para estacionar, entra-se, está tudo bonito, cheira bem, o empregado é simpático e bonito, sei lá, a comida é boa, a conversa é boa, ou seja, está tudo bem. O oposto disto é chegar, andar 2 horas à procura de um lugar, é se calhar ainda raspar com o carro não sei onde antes de estacionar, é chegar lá ao sítio, se for o caso de um restaurante, e a comida não está intragável, se for preciso o empregado ainda derruba vinho por cima, e enfim, tá? Isto também são sinais.
Mas são sinais, claro que o primeiro é um sinal de confirmação, um sinal que diz, está tudo bem, estás no sítio certo na hora certa. Outros sinais de confirmação são muitas vezes passados através dos downloads numéricos, depois vamos ver isso. Tá? Sinais de orientação. Ou seja, falam sobre a direção a tomar. Então ali é um sinal que surge no sentido de orientar. Há uma regra que é fundamental aprender nesta coisa dos sinais. Se for 3 vezes, então aí, não, se for 3 vezes, não há dúvidas, é mesmo, se não percebes assim. Então muitas vezes essas orientações é por, não está a fluir, não está a acontecer. Agora há aqui uma coisa importante, que muitas vezes as pessoas me perguntam, como é que nós distinguimos nesta coisa do não estar a fluir ou estar a fluir, quando é que distinguimos se o universo nos está a querer dizer, olha, não é por aí, ou então é porque temos que insistir e temos que, não, são obstáculos, mas eles têm que ser ultrapassados e é para testar a nossa percepção. Da seguinte forma, o que é que teve de responsabilidade na ocorrência? Quando não há da nossa parte nenhuma responsabilidade, é claro, como água. Não é por aí. Desiste. E mais, quando é alguma coisa que nós percebemos que não nos estimula em nada a um crescimento qualquer, então é porque não é por ali. Agora, se for empecilhos, obstáculos, mas que vêm nos espicaçar a nós trabalharmos algum aspecto, aí sim é porque é para nós trabalharmos aquilo. Ok? Por exemplo, sei lá, vou inventar uma pessoa que tem dificuldade em lidar com papéis e com finanças. Não se organiza. E vai acontecer uma série de coisas, ok? Que parecem empecilhos, mas é para a pessoa se organizar. Então, nós temos é que olhar para a coisa e dizer, isto estimula-me em alguma coisa, há alguma coisa que eu podia ter feito aqui e que eu não fiz? Se a resposta for positiva, for sim, então há que trabalhar esse aspecto. Se não, é limpinho como águas. Nestas situações de orientação é importante nós percebermos isso. E é sempre no sentido de fazer esta pergunta. Há aqui campo para eu trabalhar? Há aqui qualquer coisa que eu podia... Um sinal pode ser circunstancial. Então, esse é o tipo que eu estava a referir há bocadinho. As circunstâncias são favoráveis a todos os níveis. Tudo flui. Quando as coisas começam a correr menos bem, é um pneu que fura, é o não sei quê, é o atraso do avião, enfim, não é? É para começarmos a ficar atentos. O que é que se está aqui a passar? Tá? Nós não fomos educados assim a achar que o normal é ser bom. É ser mesmo muito bom. E então, pronto, é assim. E vamos-nos ficando e aceitando essas pequenas circunstâncias que são contrárias àquilo que era suposto. Não é suposto ser assim. É suposto ser fluido, é suposto ser bom. O pneu não fura, as coisas estão no tempo certo, a comida é boa, a temperatura está boa, etc. Tá? Outro tipo de sinais são os concretos, as chamadas coincidências e insólito. Quando eu digo aqui concretos é porque são coisas concretas. Uma pena que cai, um pássaro que bate na janela, um anel que se encontra. Eu tenho, suponhamos, um problema de fígado, ok? Então, efetivamente, a minha alimentação está muito ácida. Isto é uma questão do plano físico.
tem uma causa no físico, tem que cortar nos citrinos, etc. Ou seja, aquilo que um médico diria, que é, ele vê a causa na mesma faixa, não é? Mas a causa e efeito, a causa primeira, não é o citrino. Porque a outra pessoa podia comer o mesmo citrino e não sei o quê, que não lhe ia fazer mal. Tem a ver com questões associadas a raivas, o fígado é isso, não é? A história dos maus fígados. Podia falar de um outro órgão qualquer. Mas o facto de haver uma causa metafísica não invalida a causa física. Que é a causa direta. Eu distingo dizendo, esta é a causa direta. Mas esta é a causa às vezes primeira. também pode... Pois, às vezes nós não temos essa noção, mas somos. Mas sabes como é que és? És no equivalente àquilo que estavas a dizer. Ou seja, agora estás a começar a não ser, na medida em que sentiste falar, libertaste a energia. Sim. O que é que tu fazias antes? Não falavas, o que é que isso faz? Engoles, transforma-se em veneno. Raiva e fígado, logo. Tá? É claro, não é preciso que toda andasse a espumar de raiva, não é isso, não é? Mas está lá. Aqui são sinais que são concretos, são coisas palpáveis que acontecem. E as coincidências, o que nós chamamos de coincidências, é que muitas vezes chamam a atenção. Por exemplo, eu estar a caminhar e encontrar um anel à minha frente, ok, até posso pensar que é um sinal. Mas encontrar no dia seguinte outro, e no dia seguinte outro, isto já é uma coincidência. Ok? Então, ainda mais atenta a pessoa fica à situação, tá? Aí é evidente que é. O insólito também é um sinal, ou seja, o que é uma situação insólita? Um insólito é gerado quando alguma coisa acontece de forma que não era suposto. Por exemplo, eu estou aqui, puxo a cadeira para me sentar e depois sento-me no chão. Isto é um insólito. Porque, quer dizer, a sequência dos factos não tem uma lógica, uma coerência. Se eu puxei a cadeira, deveria-me sentar. Não, sentei-me. Isto são situações insólitas. Então, na vida, temos muitas situações, se soubermos observar, que são insólitas. E aí há sempre uma mensagem. E posso-vos dizer que os insólitos são os mais interessantes em termos de... Estão a ver, nós estamos sempre a tomar decisões na vida e sempre a orientar o nosso caminho para aqui e para lá. Mas quando olhamos assim para a nossa vida, conseguimos ver que houve ali uns momentos que marcaram, foram um marco, que aquela decisão, naquela altura, virou a agulha para um lado, que se tivesse sido outra decisão, teria sido para o outro. Ou seja, são momentos que depois mudam os anos todos a seguir. Normalmente, quando as pessoas aproveitam essas viragens, no sentido positivo, elas derivaram de insólitos. Estão a ver? É este tipo de insólitos, às vezes, que é preciso rasgar com aquilo que é expectável. O normal em mim seria fazer isto. Vou fazer o oposto. Cria insólitos na vossa vida, que vocês vão ver a consequência disso. E vão se rir, sorrir à coisa. Mas às vezes ele é criado para ti, também. Às vezes é situações, às vezes só tens que responder à situação. Outro tipo de sinais é coincidências entre sentir, pensar e a ação real, e a realidade, vamos por assim. O que é isto? Por exemplo, pensam numa pessoa constantemente, assim, de um momento para o outro, e de repente ela liga, ou aparece, ou encontram-na, ou seja, há ali qualquer coisa que está na vossa cabeça e depois a realidade vem de encontro àquilo que está ali. Ok, isso é um sinal, é para prestar atenção. Ou se for uma pessoa, há ali qualquer coisa importante, ou a dizer àquela pessoa, ou ela a dizer a nós, ou alguma coisa. Vai ali, tem que ali acontecer.
tá? Porque já está lá a informação. Não é preciso prestar atenção e perceber o que é que havia ali a compreender. Muitas vezes tem a ver com aquela pessoa estimula-nos a trabalhar alguma coisa, em termos de espelho, por exemplo. E isso não tem que acontecer nada especial a não ser a pessoa ser como é. É só a pessoa ser ela e já está a funcionar. Nós é que temos que perceber porque é que esta pessoa em particular porque é que me está a ser chamada a atenção para esta pessoa em particular. Não é? Lá está mais uma vez, é impossível sem contextualização. É preciso contextualizar, percebermos o que é que aquela pessoa representa para nós. É como, e muitas vezes é só isso, nem tem muito a ver com a pessoa, tem a ver connosco. É como nos sonhos falo nisso, muitas vezes sonharmos com uma pessoa não tem nada a ver com essa pessoa. Rigorosamente nada a ver com a pessoa. Às vezes até são pessoas da televisão. Tem a ver com o arquétipo que a pessoa representa. Eu às vezes sonho com pessoas que eu sei que elas estão ali a fazer um papel de signo. Estão-me a representar o signo X, o signo não sei qual. As pessoas estão cada uma na sua vidinha. Pronto. Há um local que é um evento musical cheio de pessoas. Que pensou numa pessoa que estava no estrangeiro e depois, logo a seguir, foi a um evento de música. Ou seja, um evento de música tem lá muitas pessoas, ok? E logo à chegada, cruzou-se com essa pessoa como se tivessem combinado, tá? Ou se combinassem, não calhava tão bem. Bom, o que é que isso quer dizer? Em termos de sinais, tá? E fazendo a análise crua, ou seja, do facto, sem depois ilações que eventualmente podem se retirar daí. Mas comecem a habituar-se a fazer a análise do facto. Ou seja, há uma coincidência de quê? São duas pessoas, cada uma na sua vida, ambas decidem ir ao mesmo sítio e essa escolha faz encontrar-se. Tá? Então, o que é que isso quer dizer? Há um encontro de caminhos. E caminhos são resultados de escolhas. Não é? Então há um encontro de caminhos. Há algo que mostra uma convergência daquelas duas almas. Seja lá o que isso depois vai significar dali para a frente. Agora que é facto, e o sinal retira-se da coincidência, se quiserem chamar assim, de se terem encontrado num local que era muito mais fácil não se encontrar. Não tendo combinado, etc, não sei o quê. Ou seja, a leitura é logo essa. Pomos corpo, o nosso corpo fala, tá? Doenças, dores, etc. Dores de cabeça. Sim. Por exemplo, uma dor persistente numa perna chama a atenção para o nosso caminho, para que caminho estás a tomar. Uma dor intensa num braço e numa mão chama a atenção para a tarefa que tu estás a desempenhar, que não tem a ver com o que tu gostas. Está a entender? E muitas vezes associado a situações repetitivas, a pessoa faz e não gosta daquilo. Porque quando se gosta, bem pode ser repetitivo, que a pessoa não sente nada. E por aí fora. Problemas na coluna são muito importantes, pois o lugar, a parte da coluna onde dói, para quando surge a situação, se formos lá ver, se fizermos uma reflexão, a coisa começa a regredir. Agora é preciso ter entendido e mudar as atitudes, os comportamentos. Tá? Por exemplo, cervical. Cervical tem a ver com problemas da cervical. Dá pessoas que estão com dificuldades de enfrentar a vida, ok? Erguer a cabeça perante as adversidades. Então a tendência é fazer isto quando nós não queremos lidar com aquilo que nos aparece de frente, não é? Fazemos isto. Agora, claro que estas adversidades e este erguer a cabeça é muito diferente de pessoa para pessoa, dependendo do contexto de vida dela, não é? Muitas vezes tem a ver com uma articulação entre pessoas que geram muitas dualidades, podem ter tendência a dores na cervical.
Porque a cervical divide a cabeça do corpo. A cabeça representa o guia, não é? O que manda, o pai, se quiserem. O corpo é o que tem que estar em conformidade com isto. Se isto não está em conformidade com isto, as dores começam-se a instalar a nível da cervical. Lombar já tem a ver com sustentar pesos, ou seja, pôr demasiada carga nas situações, não levar as coisas de uma forma leve, não é? Então põe-se muita carga, é como andarmos a carregar um saco, tal e qual. Começa a pesar na lombar, e por aí fora. O que é que são os símbolos? Os símbolos são o suporte comunicativo dos sinais. Basicamente tem que haver qualquer coisa para a informação nos passar, tá? Roda, pneu, as rodas, os pneus, seja o que for. Karma, padrões repetitivos. Ok? Então, fura um pneu. Há ali situações a serem... E depois, depende se é os pneus de trás ou se é os pneus da frente. E depois, também depende, tal como no corpo, depende se é o pneu da esquerda ou se é o pneu da direita. Ok? Então, sabemos que o pneu tem a ver com karma, com padrões repetitivos, com alguma coisa em nós que nós estamos a repetir e a fazer sempre da mesma forma. Ok? Fura, por exemplo, o pneu de trás do lado esquerdo do carro. Eu sei que tem a ver com um padrão repetitivo associado à energia feminina. Em mim. Porque é o meu carro. Se for o carro do outro, não é em mim, é o carro do outro. Ok? Se for do lado direito, tem a ver com a energia masculina. Tem a ver com situações passadas. Se for os da frente, são situações mais atuais. Mais associadas ao presente e àquilo que é o futuro imediato. Inundações. Inundou uma casa. Que chatice. Nunca pensei que fosse um sinal. Emoções descontroladas, mas recalcadas. Tá? Uma casa que tenha uma inundação, há lá alguém que está com as emoções todas desenfreadas, por algum motivo, mas que está a recalcar aquilo, que não está, a coisa não está a sair. Porque o incêndio é o oposto. Um incêndio numa casa já é algo que tem a ver com emoções, mas aí emoções inflamadas, ou seja, conflito, discussão, pode chegar a um ponto de haver um incêndio mesmo. Animais. Aí tem que prestar atenção, é sempre relativo à natureza do animal. Tá? Acidentes com carros. Acidentes de carro, podem escrever aí. É sempre conflitos. E obviamente não é conflito com a pessoa com quem nos estatelamos. Porque pode ser um perfeito desconhecido. Tá? Mas estamos em conflito. E a outra pessoa também está em conflito lá no contexto de vida dela. Tá? Por isso é que se atraem naquele momento e pum. Agora, depois é preciso analisar se o acidente acontece mesmo ou não acontece, mas quase que acontecia. Foi aqui o caso com o José. Claro que é diferente, não é? E é preciso analisar se fui eu que me estatelei sozinha, é diferente de alguém que vem e me bate. Tá? Assim como é diferente se sou eu que provoco um acidente. É preciso analisar esses factos todos. É claro que se eu me estatelo sozinha, há um conflito comigo mesma. Tá? Ou seja, eu estou-me a atrapalhar toda no meu caminho. Agora, se alguém me vem bater, eu se calhar tenho que ter atenção aos conflitos que posso estar a atrair para mim por parte das outras pessoas. Ok? Se sou eu que vou bater em alguém, eu é que estou a exceder-me em agressividade relativamente a alguém na minha vida. Tenho que fazer essa análise. Estão a ver? Mas conflito é sempre. Porque há um choque. Há um choque.
E o carro? Então vou-vos contar um desses episódios. A pessoa diz-me assim: estou a sair, ou estou a caminho de casa, ou a regressar, ou aí, já nem sei. Mas também não é importante aqui. Estou a conduzir o meu carro e aparece-me perto de casa. Não, é importante é que ela estava a sair do trabalho para ir para casa, ou vice-versa. No primeiro dia aparece-me um coelho à frente, no meio da estrada. Ok, pronto. Segundo dia, uma raposa. Terceiro dia, um javali. Quarto dia, uma águia, pum, bate-lhe na janela da sala. O que é que isto quer dizer? Obviamente que a pessoa percebeu que era um sinal. Não percebeu é que sinal. Tá? Então, pensem um bocadinho sobre isso. Lembrem-se, denominador comum, lembrem-se, características dos animais, essa coisa toda. Muito bem, ou seja, não esquecer que os animais aparecem-lhe em frente ao carro. Ela podia, não se pode ignorar nada. Ela podia ver o animal e nem sequer estar no carro. Eles aparecem de frente ao carro e depois os 3 animais e depois o quarto aparece, bate-lhe mesmo na janela. É mesmo... Mas há uma coisa que vocês todos estão a ir de encontro, é uma mensagem de alerta, um aviso, não é? Isso é evidente e vocês chegaram todos lá. Não é exatamente por aí. É preciso encontrar, por isso é que eu vos disse, pensem no denominador comum. Sim. Algo que todos os animais têm em comum, sendo eles diferentes todos. O que é que eles têm todos em comum? Um coelho, uma raposa, um javali, são todos animais de caça. Todos animais ligados à rapina. É uma ave de rapina. Javali que também se caça. São todos animais furtivos e caçadores. Ou caçados ou caçadores. Ou são a presa, ou são o caçador. Tá? Aliás, eles são os 3 primeiros, até mais a presa e a águia. Sim. Sabemos que há aqui qualquer coisa que tem a ver com algo meio furtivo, associado à presa e o caçador, ou seja, a presa tenta se esconder e o caçador tenta ir atrás. Ela vem do trabalho e vai para o trabalho e está no carro. Aquilo que se podia dizer aqui a esta pessoa é um alerta, como vocês disseram e bem. Presta atenção a outra característica que eu queria que vocês percebessem desta sequência. O que é que vocês verificam nesta sequência de animais? Exatamente, ou seja, é uma coisa que começa pequena, coelhinho, raposa, javali e depois a águia que até está fora do sol. Exatamente, ou seja, é uma coisa que muito rápido, que toma proporções, uma coisa que começou pequena. Então, o que eu lhe disse foi exatamente isto. Presta atenção, é alguma coisa que começou pequeno e ganha proporções que tu não estás a conseguir acompanhar, ok? E que tem esta energia do furtivo, do caça e é caçado. Da pessoa andar ali, como é que se caça? Também pela sedução, não é? Tentando seduzir a presa até um determinado local e depois pumba, ok? No momento em que eu lhe disse isso, eu não sei da vida da pessoa, nem sei, só que a chave do sinal é esta. É saberem descodificar o denominador comum. Aqui já não era tão importante a característica de cada animal em particular, mas sim o que os une a todos, não é? Porque é uma sequência de animais. E aí então a pessoa identificou e disse, ok, já sei o que é. Então o que é que era? No negócio dela, dessa pessoa, ela diz que chegou lá uma vez um senhor que, pronto, pediu coisas e ela atendeu e pronto, e ele gostou muito, diz que porque ela foi muito prestável e diz que a partir dali começou a comprar-lhe ali sempre as coisas. Ela vende materiais tipo jardim e essas coisas todas. Começou ali a comprar materiais, mas depois começou a fazer o quê? A comprar e a deixar de pagar, ou seja, eu venho cá para...
E diz ela, no início era pouco, mas agora está a chegar a um valor que realmente isto, está lá o sinal, está lá a mensagem. Ou seja, não deixes tomar isso proporções maiores, porque estás a ser caçada. Tal e qual. E só depois é que ela entendeu, ok, eu tenho que inverter este ciclo, senão vou virar a presa aqui. E ele primeiro montou o teatro, digamos assim, de caça, não é? Ou seja, primeiro venho-te aqui comprar umas coisas e vou-me tornar um bom cliente. Para depois tu relaxares um bocadinho e eu, pumba, apanho-te. Começas-me a vender fiado cada vez mais, a alargar cada vez mais as semanas, cada vez mais as quantias e pronto. Por isso, o importante nesta mensagem é mesmo a ideia de progressão do coelho e associada à ideia de caça, porque todos são animais ligados à caça. Pronto, outra, que não tem nada a ver com esta, bem diferente desta. Então, tem